que é o dízimo. Isso é o dízimo no Antigo Testamento. Isso é o dízimo no Antigo Israel. É a generosidade das outras tribos para que Levi possa ser sustentada. O que Paulo diz para os irmãos de Corinto que tem bastante dinheiro? O pessoal lá da Macedônia não pensou nisso como obrigação. O pessoal da Macedônia pensou nisso como uma questão de urgência. Por incrível que pareça, o dízimo ainda é um dos temas mais polêmicos dentro da igreja. Mexe no bolso, gera desconfiança e levanta uma pergunta que quase ninguém responde direito. O dízimo do Antigo Testamento ainda vale hoje? Nesse corte do Entrando na Mente, a conversa vai muito além dos 10% e pode mudar tudo o que você pensa sobre contribuição e fé. Por incrível que pareça, ainda é um ponto de conflito. Parece uma história velha, a coisa do dízimo, né? Eu vejo assim que o pessoal ainda tem muita curiosidade sobre esse assunto, por incrível que pareça, né? Como que é qual é a diferença da ideia do dízimo, por exemplo, do Velho Testamento e no Novo Testamento? Aí o Vitor chegou agora, ele pode responder. A curiosidade é grande por dois motivos, porque... Mexe no bolso? Mexe no bolso, esse é o primeiro, né? E porque tem muita gente que abusa, né? Tem muito problema, mas tem muito problema. Então a gente não pode também se esquecer de que pessoas que tecem críticas e que às vezes até são ácidas, o são porque tem matéria-prima para sê-lo, sabe? Agora, respondendo a tua pergunta de maneira mais direta, o dízimo no Antigo Oriente Próximo, ele tinha uma conotação parecida com a de imposto, tá? É claro que, se a gente está falando de estados que eram teocráticos, em que a separação entre religião e Estado não estava lá presente, o dinheiro que era dado à religião era dado ao Estado, num certo sentido. Tá? Então, o dízimo no Antigo Oriente Próximo tinha essa conotação. No caso específico do Antigo Israel, existe uma coisa que tem que ser levada em consideração, que é o espelhamento de Gênesis 47. O que eu estou falando? O que eu estou chamando de espelhamento de Gênesis 47? Gênesis 47 é o grande plano de José para salvar o mundo. Você olha para aquilo ali e você fala assim, José, o grande gestor da antiguidade, primeiro economista do mundo, o cara que funda, que inaugura os conceitos de poupança e de estoque. Você já veio com a teologia do primo rico agora, né? Então, eu sou crítico dessa teologia. Então, ou do primo... É professor da F. José. Ou do primo pobre, veremos. Espera eu molhar o bico. Deixa a minha modernidade líquida ganhar um pouco de solidez. Teologia do primo, né? Então, o que acontece? José, o que ele está fazendo ali, para quem não conhece a história, né? José tem uma crise para administrar. Chegou uma seca, chegou um período complicadíssimo de estiagem e as pessoas estão passando fome. Como ele previu que esse período chegaria, durante 7 anos, ele faz armazenamento e estoque dos bens de Faraó. Então, os silos se enchem de grãos, os animais são mortos em menor escala, é o que a gente chamaria hoje de política de austeridade fiscal. Opa, é isso aí. Alguma coisa do gênero. Então, o que acontece? Faraó tá cheio de grão e tá cheio de carne para dar para o povo. Só que quando o povo pede, José vende os grãos e a carne de Faraó para o povo. E ao vender os grãos e a carne de Faraó para o povo primeiro compra, depois não tem mais dinheiro para comprar, então troca os alimentos por pedaços de terra, e depois, quando já não tem mais terras para dar, o povo vende o próprio trabalho e se torna escravo de Faraó. Exceto os sacerdotes dos deuses egípcios. Os sacerdotes dos deuses egípcios continuam sendo alimentados sem precisar dar as suas terras e sem precisar vender o seu trabalho. Essa é a informação fundamental. Quando o povo de Israel sai do Egito,
A lei de Israel vai inverter esse cenário. A classe sacerdotal não será a classe privilegiada com terras e a classe superior a todas as outras. A tribo responsável pelas questões sacerdotais, que é a tribo de Levi, não terá uma porção de terra específica para ela. É permitido que sacerdotes tenham as suas terras individualmente, uma terra ali para subsistência, mas você não vai ver um território designado para Levi. Quando sem terra são sagrados, nesse caso. Nunca tinha. E aí o que acontece? Como Levi não vai ter terra, Levi precisa contar com a generosidade das outras tribos para sobreviver. E essa generosidade se dá em forma de um dispositivo já conhecido no mundo antigo, anterior à lei. Abraão faz isso com Melquisedeque, né? Que é o dízimo. Isso é o dízimo no Antigo Testamento. Isso é o dízimo no Antigo Israel. É a generosidade das outras tribos para que Levi possa ser sustentada. Não é meramente generosidade, é também piedade, porque isso diz respeito à espiritualidade das outras tribos frente a Deus. Existe uma responsabilidade dentro dos termos do pacto, dentro dos termos da aliança, e essa responsabilidade dentro dos termos do pacto, dentro dos termos da aliança, é também espiritual. E é generosidade para que Levi sobreviva, porque entre vocês a classe sacerdotal não será uma classe economicamente privilegiada como foi ali no Egito. Esse é o contexto do Antigo Israel, do Antigo Oriente Próximo. De forma que Levi sempre estará próxima do poder, como é classe sacerdotal em qualquer povo. Sempre vai estar próxima do poder. Mas nunca vai ser o poder econômico que impera sobre todo Israel. Então Levi sempre vai estar ali em Jerusalém. Quando tiver rei, eles vão estar pertinho do rei. Mas não vão ser esse poder econômico. Não, eles vão viver da generosidade do povo. Tá, beleza. Quando você vem para a Nova Aliança, você tem um problema. Por quê? Como que você lida ou adapta isso para uma realidade multiétnica? Porque você tinha ali um dispositivo legal, que era um dispositivo legal pertencente a uma etnia, a questão do Antigo Israel. Agora você está chamando gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, para fazer parte de um mesmo povo numa nova família. E o que você faz com aquele dispositivo legal que era pertencente à organização de uma etnia específica de Israel? Cara, no fundo, essa nova família, a piedade espiritual generosa que é requerido dela é superior ao dízimo. O que geralmente se pede desse povo é que reconheça as necessidades de quem faz parte da família e socorra-se essa família para muito além do que 10%. Se você olha para a coleta que Paulo realiza em benefício dos pobres de Jerusalém, ele vai recolhendo uma coleta entre gentios. O incentivo de Paulo é de algo mais superior a 10%. Eu acho interessante que a palavra que as pessoas perguntam é a palavra obrigação, né? E aí, veja, o que Paulo diz para os irmãos de Corinto que tem bastante dinheiro? O pessoal lá da Macedônia não pensou nisso como obrigação. O pessoal da Macedônia pensou nisso como uma questão de urgência. Eu estou parafraseando aqui, a minha mensagem saiu. Opa! Tá? Não foi exatamente isso que Paulo disse para os irmãos de Corinto, mas o que ele fala é, olha, eu queria que vocês tivessem a mesma disposição interna do pessoal ali da Macedônia. Se vai ser 10%, se vai ter 15%, se vai ser 17%, se vai ser 13%. Não é essa a questão. Quando você olha Atos 2:42 em diante, não é uma questão de percentual. E não é uma questão legal também. É uma questão de identificação de necessidade do próximo. E aí, para mim, existem duas coisas que são interessantes e importantes. Primeiro, existe uma sabedoria no dízimo que é a proporcionalidade.
Tá? A proporcionalidade do dízimo ela é interessante. Então, a manutenção dessa proporcionalidade dentro do ambiente de igreja, eu não vejo com maus olhos. Sim, principalmente Tá. que a igreja precisa mesmo do recurso, né? O segundo ponto é o tipo de gestão que essa igreja fará desse recurso. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, não é Levi que está sendo sustentado mais. É quem está passando por necessidade. Então, o que está sendo sustentado no contexto do primeiro século? Primeiro, as atividades eclesiais que demandam recurso. Escrever carta é caro, e não é pouco caro. Distribuir carta, então, é muito caro. E você está vendo essa comunidade que compartilha documentos escritos. Demanda recurso. Então, existem atividades eclesiais que demandam esse recurso. Segundo, alimentação de órfão, de viúva, a viúva de fala helenística, viúva de fala aramaica, como que você lida com elas. Então, é esse tipo de destino. Em terceiro lugar, sustento de pessoas que vivam da palavra. Só que mesmo esse sustento, quando a gente olha para os documentos do primeiro século, se você vai olhar para a Didaquê, por exemplo, a Didaquê, ela apresenta severas restrições no que diz respeito ao sustento desses missionários, evangelistas, pastores, etc. No seguinte sentido, gente, não sustenta quem abusa, beleza? Não fica recebendo gente na casa de vocês que não tem data para sair. Se o cara for folgado e pedir dinheiro, pode mandar embora. Pode mandar embora. A Didaquê é a regra apostólica. É o primeiro documento cristão extra-bíblico, digamos assim. Não tem caráter canônico, mas a gente tem livros espirituais hoje em dia. Você vai ler o Tim Keller, por exemplo? Sim. Super recomendo o Tim Keller. Super recomendo a Didaquê. Era o Tim Keller da época. Se você quiser. Muito legal. Eu acho engraçado como eu imagino que tem essa questão da pessoa não confiar na igreja, né? Tipo assim, de achar que a igreja não está fazendo um bom trabalho com... Eu acho que tem algumas coisas mal entendidas do ponto de vista bíblico-teológico. O resumo do Vitor aí foi muito bom. Primeiro que existe essa obsessão, né? Novo Testamento, Antigo Testamento. Existe um negócio chamado Bíblia. Nem tudo que está no Antigo Testamento, que na verdade deveria ser chamado Primeiro Testamento, está colocado fora, porque o que o pessoal não entende é que existem diversas alianças no Antigo Testamento. E algumas delas têm continuidade no Novo, não tem nada fora do lugar. E outras têm uma ampliação e concretização no Novo. Então, essa atitude, o Antigo Testamento é um planeta, o Novo Testamento é outro. Então, se o pessoal fazer isso aqui, com certeza aqui mudou tudo. O erro está na interpretação errada que Jesus teria dito. Vocês viram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês. Não está falando da lei, está falando de tradição judaica posterior, que muda o que a lei diz numa outra direção. O conflito é hermenêutico, porque é lógico que um judeu piedoso não tem como acreditar se ele tem um negócio que é a palavra de Deus e alguém está mudando tudo. Então o entendimento está errado. Então o dízimo, que tem esse pano de fundo, ele é um método de contribuição inteligente. Primeiro, se você tem uma comunidade, tem vários dízimos no Antigo Testamento. Essa comunidade, ela funciona como comunidade, não só como um indivíduo isolado. Para que a gente possa fazer qualquer coisa junto, só se for com a contribuição de todo mundo. Eu morei nos Estados Unidos. E numa certa ocasião, por uma questão de um projeto que tinha a ver com o contexto evangelístico, missionário, a gente foi conversar com o pessoal do banco e perguntando como é que eles lidavam com empréstimos para organizações religiosas. Aí eles disseram o seguinte: a gente quer que vocês tragam aqui a lista dos membros de vocês que contribuem com frequência para as atividades e projetos de vocês. Mas por que tem que ser assim? Muito simples. Se vocês mesmos não acreditam no que vocês têm como projeto, vocês acham que a gente vai acreditar? E vocês só acreditam naquilo que vocês fazem, ou seja, o que realmente comprova
os interesses da igreja estão na contribuição concreta daqueles que fazem isso todo mês. É nesse valor que a gente faz o empréstimo. Matou a pau. Por que o dízimo é inteligente? Primeiro, o Vitor mencionou, é uma contribuição igual para todo mundo. Pessoal, nós temos um projeto. Então, não vamos dizer, fulano, você dá 1.000, você dá 500. Ora, existe uma referência para as pessoas entenderem. Segundo, que você não adora Deus só na intenção do seu coração no nível individual. Você adora na comunidade e com um esforço concreto. Então, a maneira de dizer obrigado é contribuindo efetivamente. Terceiro, você não pode montar projeto nenhum. Você não pode fazer nada se as pessoas não contribuírem. Queremos ajudar um projeto no interior da Amazônia para ajudar os ribeirinhos. Ok, com que recurso? Eu vou esperar aparecer do nada ou eu tenho algum projeto concreto? Então, do ponto de vista da espiritualidade, o Vitor tem toda a razão, concordo com ele, Deus não pede dízimo, Deus pede tudo. Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então não é que você está pagando a mensalidade do Clube Celestial e aí Deus fica te devendo um monte de bombom e um monte de Ferrero Rocher para te dar no final do mês porque você foi legal e pagou a conta. Não. Se você foi abençoado, você contribui. Não só com recurso, com seus dons, com a sua vida, com aquilo que você tem a oferecer para o reino, se é que você tem isso como prioridade. Porque o cara, como tem prioridade, ele, sexta-feira à noite, lá, passa a madrugada em frente ao autódromo do Interlagos para ver a Fórmula 1. Quando o cara tem prioridade no futebol, ele vai lá no Emirados Árabes ver o final do time dele e gasta um dinheirão. A gente vê as pessoas realmente se desdobrando por aquilo que elas valorizam. Então a pergunta é, você é seguidor de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então a pergunta é o quanto isso é verdade nas suas finanças. E aí sim, aí vem outro negócio. A questão não é o dízimo ou a contribuição, investimento no reino. A questão são pessoas que abusam das comunidades, independentemente se chamam isso de dízimo, de oferta, contribuição, investimento, seja que nome der, e enriquecem em função do evangelho. Isso é, vamos lembrar do Boris Casoy, uma vergonha. Isso não faz sentido. Então, quando você vê um indivíduo que, usando elementos ligados ao reino de Deus, usa isso para enriquecimento próprio, em função da desgraça, da miséria, do sofrimento, das trevas espirituais que existem no mundo, realmente a gente precisa pensar. Depois de tudo isso, fica uma pergunta que não dá para ignorar. Não é sobre porcentagem, é sobre prioridade. Mais do que discutir dízimo, a conversa é sobre fé, generosidade, responsabilidade e verdade. Se esse conteúdo te fez pensar, deixa o like, compartilha e comenta.